Olá, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre hemorragia digestiva. Inicialmente, os objetivos da nossa aula. Vamos listar os passos iniciais da abordagem do paciente com hemorragia digestiva, reconhecer critérios de gravidade para pacientes com hemorragia digestiva, classificar hemorragia digestiva varicosa e não varicosa, descrever o tratamento farmacológico das hemorragias digestivas alta e baixa, compreender as indicações de endoscopia digestiva nas hemorragias digestivas e reconhecer algoritmos de conduta nos casos de hemorragia digestiva alta e baixa. Para ilustrar o começo da nossa conversa, vamos considerar um idoso com melena há 2 dias, apresentando tontura, tendo diabetes, mas sem insuficiência orgânica e em uso de aspirina. Na admissão, ele apresentava uma pressão arterial de 110/70 enquanto deitado e de 90/60 enquanto em pé. O pulso era de 110 batimentos por minuto. Tinha hemoglobina de 9, hematócrito de 28, glicemia 50, ureia 70, creatinina 1,1 limítrofe, sódio 140, potássio 3,7 e tempo de protomblina de 80%. Então, isso é uma ligeira anemia, um pouco de uremia, ureia um pouco elevada, os demais aspectos normais. Qual a conduta inicial deste caso? Bom, primeiro, algumas definições. O que é hemorragia digestiva alta, frequentemente abreviada como HDA? Não é história da doença atual, não, tá? É um sangramento em sítio proximal ao ângulo de Treitz. Isso é uma definição anatômica. Esta hemorragia digestiva alta pode ser classificada como varicosa quando decorre da ruptura de varizes de esôfago, ou não varicosa, decorrente de diversas outras causas. A hemorragia digestiva baixa, ela decorre de um sangramento em sítio gastrointestinal distal ao ângulo de Treitz. Nós temos alguns sinais e sintomas associados à hemorragia digestiva. Hematêmese são vômitos escuros em borra de café ou sangue vivo ou coágulos. Ela ocorre na hemorragia digestiva alta. Melena são fezes escuras em borras de café, parece com piche, brilhantes, amolecidas, com odor fétido característico. A melena ocorre tanto na hemorragia digestiva alta quanto na baixa. Hematoquesia é sangue vivo pelo ânus, seja isoladamente ou misturado com fezes. Ela ocorre principalmente na hemorragia digestiva baixa, mas também na hemorragia digestiva alta maciça. Nesta tabela, descrevemos as principais etiologias da hemorragia digestiva alta. Úlceras gastroduodenais, esôfago gastroduodenais, são as causas mais comuns, de 30% a 60%. Varizes esofágicas, é a segunda causa mais comum. Laceração de malolivais, são lacerações da junção esôfago-gástrica decorrente de náuseas ou vômitos. Erosões gastroduodenais, esofagite erosiva, neoplasia, ectasia vascular e outras causas não determinadas. Eventualmente não se descobre a causa. A abordagem inicial do paciente com hemorragia digestiva alta é uma avaliação hemodinâmica inicial, certo? Você mede pressão arterial e pulso minimamente. Quando, do ponto de vista hemodinâmico, esse paciente está estável, com pressão e pulso normais, o sangramento é leve a, no máximo, moderado. Quando o pulso está acima de 100 ou a pressão arterial sistêmica menor que 100, você classifica como choque. Isso ocorre com hemorragia
mais intensa. Você deve providenciar acesso venoso calibroso, 18G, e hidratação venosa, de 1 a 2 litros inicialmente, logo na admissão. Se o acesso for periférico, você deve providenciar 2 acessos. É mais adequado um acesso venoso central em idosos ou pacientes com cardiopatia ou em choque, pois neste caso você vai ter a oportunidade de determinar a pressão venosa central e isso pode orientar a infusão de volume. A necessidade também de se solicitar exames de emergência, hemoglobina, hematócrito, glóbulos brancos, plaquetas, ureia, creatinina, sódio, potássio, TJ, TGP, gama, GT, tempo de protrombina, tipagem sanguínea. Normalmente, a transfusão sanguínea está indicada quando a hemoglobina é menor que 8 gramas por decilitro. No caso de cirrose, nós recomendamos que essa transfusão ocorra quando abaixo de 7. Nós temos que ter cuidado para não hipertransfundir o cirrótico com hemorragia por varizes, porque a hipertransfusão pode aumentar o risco de ressangramento. Então, inicialmente, se realiza o ABCD primário, protegendo a via aérea, oxigenação e ventilação e estabilização hemodinâmica. É importante também definirmos no começo já a gravidade da situação clínica de hemorragia digestiva. Esta gravidade depende de vários fatores. A idade é um fator importante, em idosos, a doença é mais grave. A presença de comorbidades como doença hepática, cirrose, doenças renais, insuficiência renal, ou então a pessoa que está, não precisa ser insuficiência renal dialítica, mas tem um déficit renal significativo, ou hemorragia digestiva, pode precipitar a entrada dessa pessoa em uma insuficiência renal dialítica. Neoplasias malignas disseminadas, doenças cardíacas ou pulmonares. São critérios que, quando presentes, aumentam a gravidade do quadro. Choque, pulso maior que 100, pressão arterial sistêmica menor que 100. E os achados endoscópicos. Existem características endoscópicas que são mais comuns em quadros mais graves. Existem vários scores que você, em um determinado serviço de emergência UTI, pode utilizar para acompanhar quantitativamente os pacientes com hemorragia digestiva. São vários scores. Esse aqui é um exemplo de um, apenas para que tenhamos noção dos parâmetros mais utilizados para definir gravidade. Então, veja, a ureia é importante, hemoglobina é importante, recebendo scores maiores, quanto menor for a hemoglobina, evidentemente. Os valores são diferentes, conforme o paciente seja do gênero masculino ou do gênero feminino. A pressão arterial sistêmica também é importante. Quando menor que 90, você recebe um score maior. E outros aspectos, taquicardia, presença de melena, presença de síncope ou das duas condições de insuficiência orgânica que vão ter um impacto maior no paciente com hemorragia digestiva. O hepatopata porque você pode ter hemorragia por varizes, que sempre é mais grave, e além disso, o hepatopata tem distúrbio de coagulação, que vai tornar a hemorragia mais grave, evidentemente. E a insuficiência cardíaca, pois a insuficiência cardíaca pode limitar a velocidade, a intensidade da reposição volêmica. Esse score, em particular, ele tem mais utilidade clínica quando for 0 ou no máximo 1. Ou seja, o paciente que tem apenas uma hemoglobina ligeiramente baixa e mais nada, certo? Ou apenas uma taquicardia, mas nenhuma outra alteração. Ou então teve até melena, mas nenhuma outra alteração. Então, qualquer um desses itens no meio. Este paciente tem um risco muito baixo. Né? Então, ele não tem comorbidades, os sinais vitais estão estáveis, a hemoglobina praticamente normal. Ele pode ser liberado muito precocemente do ambiente hospitalar. Esta é a consequência principal. Então, tem mais valor
quando o score é bem baixo, ao determinar um risco muito baixo. Então, muito bem, nas primeiras 24 horas, no quadro comum que nós vimos há pouco, nós recomendamos endoscopia nas primeiras, nas primeiras 24 horas, o que é que nós vamos fazer? Ocorre hemorragia digestiva alta. Inicialmente, nós fazemos a abordagem inicial que já citamos há pouco. Principalmente a reposição volêmica, proteção de vias aéreas, ventilação, avaliação clínica. Bom, depois disso é que nós realizamos endoscopia. Bom, tudo isso ao longo de 24 horas. Tipicamente, a endoscopia em um sangramento não varicoso, por exemplo, é feita na manhã seguinte. Então, quando fazer a endoscopia? Então, a gente diferenciou aqui em duas situações. A primeira situação é quando se suspeita de hemorragia varicosa. No caso como esse, de hemorragia varicosa, nós já falamos há pouco, o paciente é um paciente de maior gravidade, pela insuficiência hepática. Você vai ter um sangramento mais volumoso pelas varizes e um paciente com distúrbio de coagulação. Esses pacientes precisam, antes da endoscopia, de uma ressuscitação volêmica, mas essa endoscopia, idealmente, deve ser realizada em até 12 horas da hemorragia. Nos demais casos, ela pode ser realizada até 24 horas do início da hemorragia. Foi quando eu falei que, boa parte dos casos, o procedimento endoscópico ele pode ser realizado na manhã seguinte. Com o paciente preparado, em jejum, já por varizes não, precisa ser mais precoce. Então, o que você faria agora naquele primeiro caso, o paciente idoso, depois de uma ressuscitação volêmica, né? Então, no primeiro caso, nós fizemos uma ressuscitação volêmica, proteção de vias aéreas. O que fazemos agora? Uma informação para vocês. Será que teria algum medicamento que poderia ajudar em um caso de hemorragia digestiva alta? Ou tem. Quando nós bloqueamos intensamente a secreção ácida, com IBP, no caso aqui o omeprazol, nós temos uma redução da necessidade de terapia endoscópica. Nós temos também uma redução da percentagem de sangramento ativo, né, principalmente, tá? Então, há vantagem, não há redução de ressangramento, nem de tempo de hospitalização, pelo menos redução significativa, também não há uma redução significativa da necessidade de transfusões, mas você reduz a complexidade da terapia por uma medida simples, que é o uso de um medicamento muito seguro que bloqueia a secreção ácida. Normalmente se usa na forma endovenosa, aplicando um bolus, seguido por uma infusão contínua, durante 3 dias. Tá? Depois disso, você pode manter o medicamento na forma oral. Bom, diante dessas informações que nós demos até o momento, o que você faria primeiro no contexto apresentado, daquele senhor então idoso que teve uma hemorragia digestiva aparentemente alta, estabilizaria o paciente com cristalóide. Lembre que no caso, ele estava taquicárdico, e quando se levantava, aumentava a taquicardia e caía a pressão. Ele tinha hipotensão postural. Ele tinha sinais importantes de redução volêmica. Então, estabilizaria com cristalóides e iniciaria o uso de BP. Seria a medida inicial. Bom, e agora? Depois dessas medidas iniciais, aí sim, a endoscopia. A endoscopia, ela daria o diagnóstico da hemorragia digestiva. Também daria informações prognósticas. Mas uma grande vantagem da endoscopia nesse momento é realizar medidas terapêuticas em relação àquele sangramento. Essas medidas terapêuticas podem tanto diminuir o sangramento ativo, parar o sangramento ativo,
quanto reduzir o risco de ressangramento. Bom, veja que como é o sangramento, os padrões de sangramento por uma úlcera gástrica ou duodenal. Você pode ter um sangramento arterial em jato. Bom, isso aqui é a úlcera, tá? O desenho, essa escavação aqui é a úlcera. Tem um vaso que se superficializa, a úlcera causou a erosão desse vaso, você tem aqui um sangramento em jato. Você pode ter um grande coágulo em contiguidade com o vaso. Então, é um coágulo de sentinela. Quando você retira esse coágulo, começa a sangrar em jato. Você pode ter um pequeno coágulo, decorrente de uma pressão um pouco menor, então já começou a haver um trombo, fibrina nesse vaso, que conteve um sangramento maior. Essas outras condições você vai ver um pouco mais tardiamente, do início do sangramento, no início é assim. Esse coágulo sentinela era vermelho, ele se torna escuro à medida que vai amadurecendo, e eventualmente, depois de um certo tempo, é um coágulo branco, sentinela, certo? E por fim, o coágulo desaparece. Então aqui você tem um ciclo de vida da hemorragia digestiva, bem no início, passando por um coágulo maior, um coágulo recente, novo, um coágulo mais maduro, escuro, um coágulo já bem maduro, branco, e, por fim, não há coágulo, não há indício nenhum de sangramento recente, só a base da úlcera. Muito bem. E a hemorragia digestiva, ela também pode ter uma classificação endoscópica, é conhecida como classificação de Forrest. E ela depende daqueles aspectos que nós vimos há pouco no slide anterior. É chamada classificação de Forrest 1 quando há hemorragia ativa. Pode ser um sangramento em jato ou simplesmente babando, gotejando. Nessa coluna nós estamos observando o risco de recidiva conforme o achado endoscópico. Então a endoscopia ela tem um valor prognóstico também. Se não há hemorragia ativa, mas há evidências de hemorragia recente, nós temos Forrest 2. Pode ser 2A, quando tem um vaso visível vermelho, 2B, quando é um coágulo aderido, e 2C, quando você tem uma mancha plana, que não é elevada. E Forrest 3, quando não há evidência de sangramento, a base da úlcera é limpa. Veja como reduz bastante o risco de ressangramento quando você tem um sangramento importante, um sangramento ativo, quando tem um vaso vermelho, e próximo de zero quando não tem evidência de sangramento recente. Imagens endoscópicas reais de um jato, veja que esse jato aqui, ó, que é um jato, um sangramento em jato, é um Forrest 1, um A. Bom, aqui nós temos um vaso visível, nós temos um coágulo aderido, nós temos uma mancha plana e uma base limpa, apenas fibrina, mas sem evidência de sangramento recente, tá? E a taxa de ressangramento conforme o aspecto endoscópico. Muito bem, a terapia endoscópica, que é uma grande vantagem então da endoscopia, ela depende da origem do sangramento, se for não varicoso ou varicoso. No caso da hemorragia não varicosa, nós podemos fazer injeção de substâncias que param o sangramento e eventualmente reduzem o risco de ressangrar. Nós temos métodos térmicos que coagulam aquele vaso por meio do calor. Nós temos clips hemostáticos que vão ocluir o vaso sangrante de forma mecânica ao clipá-los. E você pode usar combinações de técnicas. Vejamos. A injetoterapia mais utilizada é a injeção de adrenalina diluída em torno do vaso. Isso leva à vasoconstricção e à agregação plaquetária. E isso leva, na maioria das vezes, quando o vaso não é muito calibroso, a uma parada do sangramento. Pode-se usar também álcool absoluto, essa prática tem sido abandonada nos últimos tempos,
porque se injetado um volume maior, principalmente no duodeno, que tem a parede da víscera mais delgada, você pode levar a uma perfuração da víscera como complicação. O álcool absoluto, ele causa desidratação e fixação, de forma que ele com isso, promove a obliteração do vaso e a parada do sangramento. Pode ser usado também etanolamina. Contudo, a etanolamina, ela é utilizada quase que exclusivamente na forma endovenosa de varizes esofágicas. Só um minutinho, por gentileza. Bom, vamos continuar. Uma substância que pode ser injetada é o polidocanol, a 1%, também para o tratamento de varizes esofágicas. Vamos ver daqui a pouco. Bom, aqui alguns exemplos de terapia de hemorragia digestiva alta por alguns métodos. Nós temos um método que coagula vasos, chamado plasma de argônio. Isso é por calor, ele queima a região onde, nesse caso aqui, havia ectasias vasculares. Nós temos uma sonda que promove calor e queima o vaso, é o chamado heater pulp. Então, ele esquenta e queima de forma controlada. Nós temos um vaso visível nessa úlcera que foi clipado. Então, o clipe, isso aqui é um metal que clipa o vaso e é uma forma muito eficiente de parar e evitar ressangramento. Muito bem. Nesse gráfico, nós podemos observar que doses altas de BP, como o omeprazol, mais a terapia endoscópica, diminui a taxa de ressangramento. Praticamente todos os estudos. Aqui, dois que essa redução não foi significativa, mas houve redução da taxa de ressangramento. Quando você usa, então, terapia endoscópica mais IBP. Isso nas barras amarelas, tá? É importante também reconhecer quando é que se indica cirurgia depois de hemorragia digestiva. Quando ocorre duas abordagens endoscópicas sem sucesso, quando há limitações à terapêutica endoscópica, por exemplo, quando esse sangramento ocorre na região posterior da primeira porção duodenal, ou então na pequena curvatura do corpo, onde existem vasos mais calibrosos, certo? Quando há úlceras profundas, às vezes penetrantes, ou até perfurações da víscera, ou então hemorragia por neoplasias, que são hemorragias pequenas, mais difusas, e não há um ponto vascular passível de terapia endoscópica. A terapia aí seria retirar a neoplasia. Bom, quando há presença de perfuração ou obstrução pela doença, de forma concomitante à hemorragia, em idosos com hemorragia persistente, o risco de ressangramento em idoso é maior. Quando a hemorragia é maciça, uma forma de quantificar a hemorragia é medir, saber, documentar quantos concentrados de hemácias em 24 horas foram necessárias para o controle da hemorragia, para o controle hemodinâmico da pessoa. Então, quando mais de 4 concentrados foram necessários em 24 horas. Ou então, hemorragia maciça como essa aqui, com choque refratário. Você não está conseguindo manter de forma persistente o controle do choque volêmico, decorrente da hipovolemia pelo sangramento. Muito bem. Então, o que nós vimos até o momento foi hemorragia não varicosa, normalmente esterilizada por hematemes ou melena. Você faz exames de rotina de emergência, checa se há instabilidade hemodinâmica e como está a hemoglobina. Se normais, você pode fazer uma endoscopia letiva e alta precoce.
Quando a pressão arterial e o pulso estão alterados, ou então tem uma queda importante na hemoglobina, você inicia com a reposição volêmica, como nós já falamos, IBP e endoscopia nas primeiras 24 horas, normalmente. Se você suspeita que essa hemorragia é por varizes, é um protocolo diferenciado de varizes, e a endoscopia é mais precoce. Quando não é por varizes, e não há sinais de sangramento recente, a alta pode ser precoce. Quando há sinais de sangramento recente, terapia endoscópica e IBP. Se foi bem sucedido, ok. Se teve um sucesso inicial, você pode, e teve sangramento, você repete a terapia endoscópica. Se houve falha desde o início, cirurgia. O segmento pós-alta, ele depende, né? Se você tem uma hemorragia digestiva por úlcera, trata-se Helicobacter pylori quando presente, evita-se AINES, anticoagulantes, antiagregantes, tabagismo, isso favorece o tratamento da úlcera, e se faz um controle da cicatrização da úlcera quando a úlcera for gástrica. Toda úlcera gástrica a gente precisa acompanhar por endoscopia e com biópsias até a sua cicatrização final. Muito bem, e a seguir nós temos um outro contexto, ele é bem diferente do primeiro, onde nós temos um paciente de 37 anos, com hematêmese 3 vezes, sangue vivo, volumosa, associada à tontura, é etilista, meio litro de aguardente ao dia há 15 anos. História de transfusão na adolescência. Uso de clofenaco para dor lombar. Na admissão, ele apresentava uma pressão arterial de 80/50, o pulso 110, estava hipoclorado, estava desidratado, sudoreico, ictérico, torporoso. O fígado era palpável a 3 centímetros do apêndice tifoide, piparote positivo e edema de membros inferiores. Bom, esse contexto, pessoal, é muito nítido de que, com hemorragia digestiva, de que essa pessoa possivelmente tem uma doença hepática crônica, tem uma insuficiência hepatocelular, porque ele tem ascite. Tem uma síndrome de edema, onde predomina a ascite. Tem uma alteração do exame do fígado, da ictéria. Icterícia significa doença hepática, pode ser biliar, mas nesse contexto aqui. E teve uma hemorragia importante, além de 2 situações que poderia levar à doença hepática crônica: etilismo ou uma eventual contaminação por vírus B ou C da corrente de transfusão. Muito bem. A abordagem inicial é semelhante à outra, mas dessa vez precisa ser mais intensa, é um paciente mais grave, pela possibilidade de doença hepática. Normalmente você não tem pressão e pulso normais, mas se normais o sangramento foi leve. E até a gente desconfia que não foi por varizes. Quando o pulso é elevado ou a pressão é baixa, choque, aí as mesmas medidas: acesso venoso calibroso, hidratação venosa, 1 a 2 litros, se periférico, 2 acessos venosos, central, se for idoso, cardiopata ou tiver em choque, exames de emergência, os mesmos exames, e transfusão sanguínea nesse contexto, que você desconfiou que possa ter uma hepatopatia crônica ou cirrose, quando a hemoglobina abaixo de 7. Então, os mesmos procedimentos ABCD, da abordagem inicial do paciente grave, onde você vai proteger as vias aéreas. Nesse caso aqui é até mais importante, porque ele tem vômitos volumosos, de sangue vivo, e isso eventualmente pode vir a se associar a um déficit, um nível de consciência, e isso pode favorecer a aspiração, oxigenação e ventilação, e estabilização hemodinâmica. Essas são as medidas mais iniciais. Ou esse nosso paciente estava com uma hemoglobina de 7,8, hematócrito 23, plaquetas baixas, que a gente esperaria também na hepatopata, glicemia no limítrofe, ureia elevada, creatinina elevada, sódio normal, potássio normal, tempo de hipotomina baixo, normal é acima de 75%, e a albumina baixa, normal acima de 3,5%. Esses 2 aspectos aqui, tempo de hipotomina e albumina, reforça a suspeita inicial de hepatopatia crônica. São 2 exames que indicam insuficiência hepatocelular, síntese. Bom,
Logo após a hidratação venosa, o que poderíamos fazer? Algumas informações, inicialmente. Nós temos no nosso sistema porta uma substância derivada da somatostatina, octreotide, ou terlipressina, ou a própria somatostatina, que reduz a pressão nesse sistema porta. Ao reduzir a pressão no sistema porta, diminui a pressão nas varizes esofágicas, que é a nossa suspeita de sangramento. Por que suspeitamos de sangramento por varizes? Porque foi um sangramento volumoso, sangramento por varizes normalmente é volumoso, e por que foi volumoso? O paciente chegou em choque. Não é só porque disse que vomitou muito, não. E além disso, ele tem sinais clínicos ao exame físico e laboratoriais de insuficiência hepatocelular, de hepatopatia crônica. Então, a gente suspeita, evidentemente, de hemorragia por varizes. E vai se conduzir nesse sentido. Então, esse conhecimento aqui é importante. Nós podemos usar, então, somatostatina ou seus derivados para reduzir a pressão no sistema porta, e isso, por si só, pode parar o sangramento. Então, vejam bem. Quando nós combinamos o uso dessas drogas com terapia endoscópica, que existe uma terapia para o tratamento das varizes, do sangramento por varizes por endoscopia, vamos ver daqui a pouco, nós temos o tratamento combinado, nós temos uma eficácia maior que apenas a endoscopia digestiva. Praticamente todos os estudos que abordaram isso, você tem uma melhor eficácia da terapia combinada em relação à terapia endoscópica isoladamente. Então, se indica medicamento e endoscopia como terapia desses doentes. Um outro aspecto importante, que é específico da hemorragia no cirrótico por varizes, esses pacientes quando sangram, eles complicam muito frequentemente depois do sangramento, mesmo que sobrevivam ao sangramento, eles complicam muito frequentemente. Uma das complicações é uma complicação infecciosa, como, por exemplo, peritonite bacteriana espontânea. E outras complicações. O uso de antibióticos nesses doentes está associado a uma redução da taxa de infecções e à redução da mortalidade. O uso de antibiótico na hemorragia digestiva, de forma profilática, não tem infecção naquele momento. Além disso, o uso de antibiótico também está associado a um menor risco de ressangramento. Um hepatopata que sangra por varizes, você usa antibiótico. Então, veja bem, nós temos aqui o antibiótico que nós usamos mais frequentemente, é uma cefalosporina de terceira geração. Veja, comparando a cefalosporina de terceira geração com a norfloxacina. A norfloxacina. Gastou o dia todo isso aí. Isso aqui eu recebi da onde? Desculpa. Você tem uma redução da probabilidade de infecção bacteriana quando usa este medicamento. Bom, um outro trabalho mostra, aliás, o mesmo trabalho mostra uma redução à esquerda, a redução de infecção bacteriana de forma geral, e à direita, a redução reduz a possibilidade de peritonite bacteriana espontânea e bacteremia espontânea. Certo? Então, a antibiótico profilaxia é muito importante realmente no contexto de cirrose e hemorragia digestiva por varizes. Bom, logo após a hidratação venosa, o que poderíamos fazer então? Hidratação venosa, ressuscitação volêmica, a primeira providência. Então, fazemos antibiótico e somatostatina, o derivado da somatostatina. Depois disso, então, o que fazer agora? Bom, aí mais uma vez, aí depois disso, vem a endoscopia digestiva alta. Lembra que nesse contexto, ela vem mais precocemente, em até 12 horas, mas é depois dessa terapia inicial, que envolveu a ressuscitação volêmica, que pode inclusive ter transfusão, somatostatina ou derivados e antibiótico. A endoscopia
ela vai dar informações, mais uma vez, da etiologia, evidentemente, do prognóstico, mas um aspecto fundamental é promover a terapia. E pode sangrar, pode parar o sangramento e, mais provavelmente, reduzir o risco de ressangramento. Como é que se faz a terapia endoscópica? No esôfago, você tem varizes bem visíveis na endoscopia. Chegamos com o catéter por dentro do aparelho e injetamos substâncias dentro da variz. Essa é a escleroterapia. Não é o melhor método, mas é um método ainda utilizado quando não é possível outro. E essa impossibilidade do outro método, que vamos ver daqui a pouco, que é a ligadura elástica, ela pode ocorrer numa emergência, porque para fazer ligadura eu preciso ver as varizes, para fazer injetoterapia eu posso injetar às cegas, ou então quando falta material para ligar as varizes, por exemplo. Isso, infelizmente, ocorre em alguns meios. A ligadura elástica de varizes é assim: você tem um dispositivo que acopla na ponta do endoscópio, com várias ligas azuis aqui. E você aspira a variz e libera uma liga que enforca essa variz, tá certo? Isso oclui a variz. A longo prazo, essa variz vai trombosar, esse tecido vai necrosar, a liga vai cair. Mas aí a variz já vai estar ocluída. A ligadura elástica ela é mais eficiente. Ela é mais eficiente que a escleroterapia. Por isso que não se usa mais escleroterapia, exceto quando não há outra possibilidade. E nós temos aqui, então, um trabalho que comparou a derivada da somatostatina, no caso, a própria somatostatina com escleroterapia, e a somatostatina com ligadura elástica, e a eficiência em termos de percentagem de pacientes que sobreviveram sem falha de terapia, ou seja, o tratamento foi eficiente, os pacientes sobreviveram, foi maior quando se usa ligadura elástica, de forma significante, bastante significante. O que pode ser feito, então, agora, depois da terapia inicial, com ressuscitação volêmica, antibiótico e somatostatina, ligadura elástica. É o que deve ser feito. A escleroterapia, ela não é mais utilizada, como nós dissemos há pouco. Bom, o paciente evoluiu bem. Terapia complementar, então, profilática deve ser feita. Nesse caso aqui é uma profilaxia secundária, pois já houve um primeiro sangramento. Muito bem, então vamos responder isso. Sim, deve ser feito. Dessa vez, não há derivados orais, medicamentos orais que reduzam a pressão do sistema porta. Mas medicamentos que reduzem a pressão sistêmica também reduzem um pouco a pressão do sistema porta e diminuem o risco de sangramento, de ressangramento por varizes esofágicas. Esses medicamentos são os beta-bloqueadores. Então, veja bem, o uso de taxa de ressangramento conforme a terapia utilizada. Pacientes não tratados, pacientes que usaram só beta-bloqueadores, diminui a taxa de ressangramento. Pacientes que fizeram escleroterapia, diminui a taxa de ressangramento. Pacientes que fizeram beta-bloqueadores e terapia de injeção, também reduz o sangramento. Pacientes que fizeram ligadura elástica de varizes, reduz o sangramento. E a redução maior do ressangramento ocorre em quem faz ligadura elástica de varizes mais beta-bloqueadores. Ok? Então, como terapia secundária, se indica beta-bloqueador mais ligadura. Porque você teve a ligadura elástica no início para controlar o sangramento inicial, mas normalmente se precisa de outras sessões para erradicar as varizes. Então, isso aqui é a terapia secundária. Um outro grupo de varizes são varizes de fundo gástrico. Essas varizes, a terapia é um pouco mais complicada. Nós falamos há pouco de varizes do esôfago. E varizes do esôfago decorrentes de cirrose, elas ocorrem no esôfago distal, junto à junção esôfago-gástrica. Essas são as varizes associadas à hipertensão portal. Tem varizes no esôfago proximal que não se estendem até o esôfago distal, que não tem nada a ver com hipertensão portal. Chamamos de varizes em downhill. Bem, as varizes de fundo gástrico também estão associadas à hipertensão portal,
elas têm uma baixa resposta à terapia convencional com esclerose, com etamolim, por exemplo, ou ligadura. Não se usa essa terapia para varizes de fundo gástrico. O sangramento costuma ser mais grave que por varizes esofágicas. Você sempre deve ter uma avaliação cirúrgica, porque esse paciente pode precisar de cirurgia. E o tratamento se dá com injeção de uma substância, cianoacrilato, que vai ocluir o novelo varicoso de fundo gástrico. Esse cianoacrilato é uma cola, é um polímero que, quando em contato com o meio biológico, ele vai se solidificar. Cianoacrilato, existe uma substância para uso médico, mas é um composto que está, por exemplo, na cola maluca, no Super Bonder. Muito bem. Como uma terapia de resgate, quando nada funciona, numa medida de emergência, na UTI ou numa própria unidade de emergência, você pode usar um balão chamado balão de Sengstack em Blackmore. Então, é usado quando falha tudo, e principalmente quando a hemorragia é por varizes, que não há uma terapia inicial eficiente, você tem nesse balão, nessa sonda, 2 balões, na verdade, um esofágico e outro gástrico. Você insufla o balão gástrico, passa o balão, passa a sonda, insufla o balão gástrico e puxa até ancorar esse balão insuflado no fundo gástrico. Se parar o sangramento aí, pronto, basta isso. Se não parar o sangramento, insufla o balão esofágico. Normalmente, o controle do sangramento é muito eficiente inicialmente. Infelizmente, a taxa de ressangramento é alta quando se tira o balão. Tanto é que a gente indica que retire o balão no setor de endoscopia, que pode promover um tratamento endoscópico logo em seguida, tá? Uma outra terapia de resgate, utilizado basicamente como ponte para o transplante hepático, é você colocar uma prótese das veias suprahepáticas para um ramo da veia porta. Esse procedimento se chama TIPS, certo? Ou shunt transjugular intrahepático portosistêmico. Ele é feito por via endovascular, acessando pela veia jugular. Você passa um catéter até aqui a suprahepática, perfura o tecido hepático até encontrar um ramo da veia porta e libera essa prótese. Semelhante a uma prótese, chamada por alguns de stent, usada em cardiologia para coronárias. Isso reduz imediatamente a pressão do sistema portal e para o sangramento imediatamente. O shunt portosistêmico transjugular deve ser utilizado na falência do tratamento endoscópico como ponte para o transplante hepático. Existem também cirurgias. Bom, isso aqui é um tratamento cirúrgico, o shunt portosistêmico. Desculpa. TIPS não é exatamente uma cirurgia, não é uma cirurgia aberta, mas é uma cirurgia endovascular e é menos invasiva. Mas é um procedimento cirúrgico quando falha muito, né? Existem cirurgias não vasculares para o tratamento da hemorragia digestiva por varizes. Contudo, a mortalidade é muito alta, raramente é usada no episódio agudo, e nós devemos dar preferência quando a hemorragia por varizes ocorre com função hepática preservada, tipicamente na esquistossomose, e não a cirrose. No cirrótico, uma cirurgia aberta para hemorragia, que consiste em derivação portosistêmica, tem uma alta mortalidade realmente. Bom, resumindo, inicialmente o paciente com hemorragia varicosa precisa de uma ressuscitação, evidentemente. Você precisa considerar intubação, acesso venoso e tipagem sanguínea, dependendo das condições doentes. Se ele tiver tuberculose, por exemplo, com hemorragia ativa, você precisa proteger a via aérea. Depois da terapia inicial, endoscopia, em até 12 horas. Mas nunca no início. A terapia inicial, relembre, além da ressuscitação, você tem aí somatostatina ou derivados e antibiótico. Okay? Se você tem varizes gástricas, a saída aqui é o balão de Sengstack ou o histoacril, que normalmente não se faz no sangramento ativo, você não consegue ver. Precisa ter um controle inicial. Então,
sangramento não ser muito intenso no início. Às vezes para espontaneamente e você consegue injetar o estacril, né? Quando não resolve, você vai para o tratamento endovascular, que nós falamos há pouco. Quando não resolve, novamente balão. Muito bem. Quando o sangramento é por varize de esôfago, escleroterapia, octreotide e antibiótico. Foi feito antes, aliás. E o octreotide também a gente espera que tenha sido feito antes aqui, já quando suspeita de varize de esôfago, tá? Antes da endoscopia. Se controla o sangramento, tudo bem, sucesso, ok. Se ressangrou, vai para a endoscopia novamente. Fazer a mesma terapia. E pode ser escleroterapia no quadro agudo, você não consegue ver as varizes, ou ligar as varizes quando você consegue identificar as varizes. A ligadura elástica. Isso é uma decisão do endoscopista no ato. Se não há controle, tanto no início quanto depois do ressangramento, balão. No caso aqui vai precisar o balão de Stenstack insuflando o balão esofágico também. Tá? Quando não controla, derivação ortossistêmica endovascular. Cirurgia está aqui à parte, porque muito raramente é utilizada, tá? Bom, então o que fazer agora nesse paciente? Depois da terapia endoscópica, já revendo tudo, né? Você faz a abordagem inicial, terapia endoscópica, e a seguir você mantém terapia clínica e endoscópica como medida de profilaxia secundária de ressangramento, como nós já vimos, com o beta-bloqueador. Bom, agora, poucas palavras sobre hemorragia digestiva baixa. Precisamos de um exame físico, hematoquisia, história, exame físico, hematoquisia é a principal forma de apresentação. Podemos ter melena em 20% dos casos, quando a hemorragia é no colo direito, ou então, pode ter melena no colo direito proximal, ou então no intestino delgado, né? Lembre que a hemorragia digestiva baixa é quando ocorre depois do ângulo de trás, então se tem hemorragia do delgado, quase todo delgado, você vai ter uma exposição, uma esterilização do sangramento com sangue digerido. Isso é o que ocorre para causar o aspecto físico que a gente chama de melena. Bom, é importante pesquisar o uso de AINES, que aumenta o risco de hemorragia, por exemplo, por doença diverticular dos colos. É importante pesquisar se houve choque hipovolêmico ou cardiovascular antes da hemorragia digestiva baixa. E aí você pode suspeitar de uma colite isquêmica, que ocorre principalmente no colo esquerdo. É importante também você investigar se existe alguma doença vascular prévia e foi necessário colocar uma prótese aórtica, por exemplo. Uma prótese aórtica aumenta o risco de você ter uma fístula aortoentérica, aorto do adenal, por exemplo, e essa fístula ela pode começar sangrando um pouco, e aí você ter a oportunidade de diagnosticar. Eventualmente, claro, você pode ter um sangramento maciço, onde dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa. Se você pensa precocemente, quando é que você pensa e diagnostica precocemente? Quando pergunta se a pessoa tem doença prévia e precisou colocar uma prótese aórtica, você vai ter algumas horas para dar o diagnóstico e tomar as providências. Se a aorta romper por duodeno, bom, dificilmente nós vamos conseguir fazer alguma coisa se o paciente não estiver já dentro de um ambiente hospitalar. A inspeção anal e o toque retal também é importante, lembrando que esse exame simples detecta 40% de tumores do reto, que são mais distais, acessíveis ao toque, e isso pode ser a causa do sangramento. As principais lesões que causam hemorragia digestiva baixa são as doenças anorretais, hemorroidas, por exemplo. O sangramento por hemorroidas, a percentagem alta das causas, é característica, ele ocorre após a evacuação, com a evacuação, tipicamente após, você tem fezes formadas, e o sangue vivo sobre as fezes ou no final da evacuação, às vezes fica gotejando, e eventualmente há uma exposição, uma esterilização desses botões hemorroidários. Então, você pergunta sobre esses aspectos e já consegue desconfiar da possibilidade de hemorroidas. Claro que frequentemente é necessário afastar outras condições, como diverticulose, também é uma causa frequente de hemorragia digestiva baixa, às vezes volumosa, mesmo sem diverticulite,
Colopatia isquêmica é outra causa, que ocorre mais tipicamente no colo esquerdo e tipicamente ocorre em doentes que têm alguma condição preexistente que aumente o risco de doença ateromatosa e, mais tipicamente ainda, ocorrer um evento que levou esse paciente a ter um choque cardiogênico, por exemplo, IAM, por exemplo. Colite actínica, que ocorre após um tratamento por câncer, um câncer de algum órgão pélvico, você vai ter uma colite actínica decorrente de radioterapia, isso ocorre mais no reto. Lesões inflamatórias, principalmente a retocolite ulcerativa, mas também a doença de Crohn, né? Ou neoplasias do intestino grosso, colônicas, também são causas de sangramento, evidentemente. Normalmente não são causas de sangramento maciço. Mais frequentemente ocorre sangramento oculto, ou então quando a neoplasia, quando o câncer é do reto distal, você pode ter um sangramento sangue vivo pelo trauma decorrente da evacuação. A abordagem na hemorragia digestiva baixa, endoscópica, e a endoscopia se chama colonoscopia. Colonoscopia, endoscopia com o intestino grosso, pode ir até o ilho terminal. Normalmente você precisa de um preparo do cólon 3 a 4 horas antes da colonoscopia, senão você não vê nada. Retossigmoidoscopia pode ser usada, examina apenas o reto e o sigmoide distal, é pouco utilizada. Enema varitado, certo? Chamado também de enema opaco, você não usa aliás, ele é pouco utilizado hoje em dia e não usa no evento agudo de hemorragia. Apenas para o diagnóstico após a fase aguda. Muito bem, então quando nós temos hematoquesia, como qualquer hemorragia, checamos PA e pulso, hemoglobina, quando normal. Se menos de 40 anos de idade, você pode fazer uma retoscopia apenas. Se mais de 40 anos de idade, é interessante fazer a colonoscopia, porque é possível que você esteja diante de uma doença neoplásica. Se há uma descompensação hemodinâmica importante, normalmente se indica uma endoscopia digestiva alta antes para afastar uma hemorragia alta por causas gastroduodenais. Se negativa, colonoscopia. Se você tem um diagnóstico, tratamento específico. Por exemplo, se você tem tumor, tratamento específico. Se tem uma colite isquêmica, tratamento específico, tentando melhorar a condição de circulação para aquele intestino sofrido com isquemia. Né? Se tem uma ectasia vascular no colo, tem um tratamento endoscópico próprio para isso. Né? Muito bem. Quando não há diagnóstico, você pode lançar mão de outras possibilidades diagnósticas. Se não tem sangramento ativo, você vai precisar fazer uma avaliação uma avaliação de imagem do intestino delgado. Você tem para isso o trânsito intestinal, ou então a enteroscopia, que é mais difícil. Enteroscopia é um exame endoscópico delgado, bastante complexo, ele não é simples, mas pode ser lançado mão. É feito, inclusive, com anestesia geral, né? Demora um exame de 3, 4 horas. Se não for bem sucedido para o diagnóstico, você pode lançar mão da angiografia, que ela não vai ser eficiente, bastante eficiente, se não houver sangramento ativo. Quando há sangramento ativo, leve a moderado, a enteroscopia é importante porque ela pode ser terapêutica também. A angiografia pode ajudar, também ainda não é muito eficiente, porque você não consegue ver muitas vezes o sangramento quando injeta contraste no vaso. Ele não é volumoso o suficiente para ser detectado na imagem radiológica. Se o sangramento é persistente, é moderado, você pode indicar a cirurgia. A cirurgia vai identificar o local do sangramento e realizar a terapia. Quando o sangramento é grave, ativo e grave, a angiografia ela já é mais eficiente. Porque normalmente se consegue detectar o foco, o ponto de sangramento, consegue-se fazer terapia endovascular, ocluindo aquele vaso que sangrou. Ou você pode lançar a mão também de enteroscopia para esse diagnóstico, pode fazer alguma terapia também. Ou cirurgia quando
os outros métodos não são bem-sucedidos ou impossíveis de serem realizados por não disponibilidade, por exemplo, ou contraindicação. Muito bem, e agora? Agora é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Bom dia.